Bom, agora já estou entrando na minha vida, né? O comecinho. A minha mãe foi dar o leite de vaca para mim e me deu infecção intestinal. E só tinha um médico aqui. Era tudo mato, a gente andava por picadas. E tinha o doutor Lourenço e o doutor Brizola. A minha mãe me levou lá. O doutor Brizola falou: olha, ela tá fria, boca roxa, a moleira tá aberta, ela não tem jeito. Porque naquele tempo não tinha pronto-socorro para você levar. Ainda mais para quem era pobre. Para quem era rico devia ter, mas para quem era pobre não tinha. Então não tinha nenhum posto, um baúbis, um vermelhinho, não tinha nada. Era o médico e o que ele falava, né? E ele falou: olha, a senhora leva ela para casa, porque ela não vai passar dessa noite. Ela está com infecção intestinal. O que eu posso dar é um soro para ela. Aí minha mãe veio com a minha avó. Aí eu estava gelada, minha avó pegava aquele ferro, esquentava panos e me enrolava. Tão gelada que eu estava. E aí elas vararam a noite ajoelhada, fazendo promessa para Nossa Senhora Aparecida. E não é que no outro dia eu amanheci viva, aí a minha avó me deu chá de camomila, chá de aquela sementinha, né? Erva doce. A minha avó fez, minha mãe, aí eu renasci. Até que depois, quando eu estava com mais ou menos uns 10 anos, eu fui pagar a promessa com a minha mãe, a minha irmã já estava. Eu tinha 14, porque minha irmã devia ter uns 4 anos. E aí a minha irmã, eu, meu pai, minha mãe, a gente foi lá em Aparecida. Inclusive a gente ficou numa pousada, não era pousada, não era hotel, era um negócio que tem lá para pobre, né? Mas eu achei aquilo o máximo, né? Tinha um quarto pra gente, tinha lugar pra gente almoçar, e a gente foi até Aparecida, eu com uma vela do meu tamanho. Também tenho foto desse evento. E aí eu voltei, né? E continuei com a minha avó, fui crescendo. A minha avó, como eu disse, não era de ficar muito pegajosa. Uma vez eu pulei aqui o vizinho, que também era barraco, tudo era barraco. Agora tem um muro enorme, era cerca de arame farpado. Eu fui passar, era muito danada, fui passar aquela cerca. E eu fiquei toda presa, assim, ó, nos negócios lá, aqueles da cerca. Fiquei toda presa. Aí eu gritei, minha avó veio, não brigou comigo, não fez escândalo. Fosse eu, ia fazer um escândalo. E ela não, pegou, tirou um, tirou outro, tirou outro, não passou. Falou: você não passa mais para lá, dá a volta. Falei: tá bom, vó. Nunca minha avó me levou assim para algum passeio, mas ela me levava, sabe onde? Nos lugares que ela ia. Deixava de ser um passeio, né? Então ela ia, por exemplo, na Caixa Econômica, que a minha avó aprendeu a fazer uma poupança, com aluguel que ela recebia e tal, né? Minha mãe também trabalhava, né? E aí ela fez uma poupançazinha, porque depois ela queria fazer uma casa de tijolo. Essa casa que eu falei, que depois parecia casa de fazenda, mas era coisinha de pobre, fazenda de pobre, mas era parecida. Então,
Eu fui com ela na Caixa Econômica, ela parava ali na 15 de novembro, eu nunca esqueço, tem um lugar lá que tem um café até hoje, é pequenininho. Sabe o que a minha avó fazia? Ela pedia um café, aí ela adoçava o café, punha um pouquinho no pires e dava para mim. Ela não dava um refrigerante, uma Coca-Cola, nem tinha Coca-Cola, um suco, nada. Ela dava um pouquinho de café. Depois a gente ia passando, né, para vir embora. Tinha um menino vendendo bala com caramelo e coco dentro. Ainda tem essas balas. Aí ela comprou umas 2, 3 para mim. E quando ela ia lá no seu Frederico para pagar as promissórias desta casa, inclusive eu lembro a última, eu estava com ela. Então, a gente ia de trem e passava na cidade, aí tinha ia para a Estação da Luz e passava por ali, tinha uns caras que tinham uma maquininha, eu acho que ninguém mais deve lembrar disso, é uma maquininha que você vai rodando assim e ela vai descascando a laranja, não tem mais essas coisas. Aí ele cortava a laranja no meio e vendia. E eu ia chupando aquela laranja, para mim era, nossa, e aquelas balinhas de coco também, ó, eu fui no trem, ó, e eu achei a coisa mais maravilhosa andar de trem, pra gente ir lá na casa do seu Frederico, era longe, longe, ela ia todo mês lá pagar, porque não tinha cheque, não tinha Pix, não tinha nada disso, era pegar o dinheiro da Caixa Econômica e ir lá pagar a prestação. Até a última, depois que ela fez a casa aqui. E aí, eu, nessa altura, né, minha avó teve câncer, Dona Maria Prendada, não esqueça as coisas que ela fazia, viu? Muito renda, flores. No Natal ela comprava árvores mesmo de Natal e ficava aquele cheiro gostoso porque era árvore de Natal de verdade. E ela comprava umas bolinhas e ali ela punha os doces, doce de banana, doce de goiaba, doce, aí pendurava tudo na árvore. Eu ia lá roubava um ou outro de vez em quando. Mas aí a minha avó teve câncer e o primo dela, o Artuzinho era melhor que o Arthur Saboia, né? O Arthurzinho já era mais legalzinho, ela tinha mais um contato com ele, com a Maria Helena. Maria Helena era a mulher, esposa do Arthurzinho, e ela teve câncer, a Maria Helena, e morreu. E aí a minha avó falou, não, eu não quero ir para o hospital, eu não vou. O Arthurzinho falou, vem, a gente faz cirurgia aqui. Não, eu não vou. Aí ela ficou muito ruim. O meu pai vinha aqui, na época que o meu pai é meu padrasto, mas eu considero ele como meu pai. Ele casou com a minha mãe, e aí a minha irmã nasceu depois, quando eu já estava com 10 anos. E ele vinha aqui, ainda estava namorando com a minha mãe, então não tinha minha irmã ainda não tinha casado. E o meu pai vinha aqui para dar injeção de morfina para minha avó. Só que teve uma hora que não dava mais. E ela gritava de dor, batia nas paredes, gemia. Era uma coisa terrível. A minha mãe não teve jeito. A minha mãe foi lá no Arthurzinho, falou com ele mandou uma ambulância aqui. Minha mãe não podia nem faltar serviço. Só estava eu e minha avó. Aí levaram ela e eu fiquei no portão vendo ela gritando que não queria ir. Aquilo foi um trauma muito grande para mim. Ela gritando, eu não quero ir, eu quero morrer em casa, não sei o que. Ele enfiou ela lá, os enfermeiros, e levaram lá para o Arthurzinho. Chegou lá, ela falou para o Arthurzinho, eu não quero ser operada. Ele falou, tá bom, não vamos operar. A senhora fica aí e a gente vai dando morfina e o que der.
E aí, quando chegou um dia, ela começou a me chamar. E naquela época, antes da minha mãe casar com meu padrasto, que foi ele que me registrou de Roseli, né? E meu nome era de batismo Maria Aide. Inclusive, as minhas primas me chamam de Maria Aide, eu não gosto. Maria eu não gosto, mas Maria Aide é um nome bonito, viu? É mais bonito que Roseli. E aí eu, sabe, vendo aquele negócio da minha avó, disse que a minha avó, a minha mãe foi lá, chamaram ela, que ela estava nas últimas. A enfermeira falou: ela acabou de falecer, mas ela só chamava Maria Aide, que vai ser da minha netinha, que vai ser da Maria Aide. Aí ela morreu. Aí vai entrar a minha história do orfanato. Agora eu vou contar para vocês.